Boa noite, sejam muito bem-vindos à live especial Eleição 2022. Nós temos um presidente eleito com mais de 60 milhões de votos. Lula será o novo presidente do Brasil a partir de 2023 e é justamente esse o foco da nossa análise na live que vai começar agora. A gente recebeu centenas de perguntas de vocês e eu quero já agradecê-los demais pelas questões. Elas estão aqui anotadas, separadas por categoria e obviamente que as perguntas que forem enviadas ao longo dessa transmissão ao vivo também estarão em análise. A gente vai avaliar o impacto da nova era do PT no agro brasileiro. E nessa análise a gente vai passar por vários aspectos, desde o cenário político, como que fica a interlocução com o Congresso de centro-direita, quais são as pautas mais urgentes para o agro brasileiro, como elas devem ser endereçadas pelo próximo presidente, o presidente Lula, que neste momento está fazendo um discurso e que neste discurso acabou de citar o apoio a médio e pequenos produtores rurais. O que isso significa na prática, a gente vai entender nesta live especial. Além disso, a gente vai avaliar nomes que devem ocupar importantes ministérios, como o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura. Mais do que isso, os impactos de curto prazo. O dólar sobe ou o dólar desce? Como vão se comportar os ativos do mercado agrícola a partir dessa nova semana? Preço de soja, preço de milho, relação com o mercado global. A gente vai adiante e vai responder perguntas como a enviada pelo Moacir Pereira, que questionou o que o pecuarista precisa ter em mente com o novo governo. Vamos responder perguntas como a do Fabiano, que quer saber como o mercado interno de carne vai se comportar, o que esperar. E a Simone, que pergunta: o Lula poderá regular a produção agrícola como estava na sua proposta inicial de governo, publicada no site do TSE? Marcinho da Silva pergunta: e agora? Qual a expectativa para o mercado de grãos? Vocês percebem a qualidade das perguntas já enviadas e a característica dos questionamentos. A gente quer saber impactos no agro, expectativas com o Lula eleito, característica dos investimentos externos no Brasil, impactos na economia. Tem muitas perguntas, muitas dúvidas e algumas destas dúvidas também dizem respeito à presença da Frente Parlamentar da Agropecuária neste momento, como vai ser o comportamento da bancada do agro e o relacionamento com o presidente eleito. Eu liguei há pouco para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que me disse que nesta semana a bancada do agro vai se reunir, vai conversar e avaliar a situação. E disse ainda que neste momento o foco da Frente Parlamentar da Agropecuária estará na aprovação de temas prioritários para o agro nestes meses que ainda faltam até o fim do ano. Conversei também com cientistas políticos que me disseram estar em contato com alguns dos nomes que podem ser do novo ministro da Agricultura. Já dou uma pista, eles podem vir de Mato Grosso e eles têm uma carreira como produtores rurais também. Tem muita coisa acontecendo nesses minutos iniciais. A gente está acompanhando o discurso do Lula, eu estou aqui com a tela aberta e estou aqui com a presença de milhares de vocês nesse momento. Muito obrigada. Então a gente vai começar o nosso bate-papo com convidados super especiais. A gente vai conversar com o CEO da BMJ, o Wagner, que vai discutir conosco qual é o cenário que a gente tem, quais são os indicativos dessa transição de governo. E a primeira coisa é saber o que vai acontecer nesses primeiros momentos. E vamos avançar para ouvir de pecuária e de grãos. Boa noite a vocês, obrigada pela companhia, pela presença. Vamos receber os nossos convidados? É hora de recebê-los. Enquanto vocês estão aqui, eu quero aceitar a solicitação da Lígia Pimentel e a gente ficar aguardando o CEO da BMJ que vai entrar aqui. Por
Por favor, me digam de quais cidades vocês estão assistindo essa live. Quero cumprimentar Matheus Pereira, Lígia Pimentel. Muito boa noite, obrigada pela presença de vocês. Milhares de pessoas já nos acompanham. Começo primeiro com as damas. Lígia Pimentel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kellen. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia nessa data tão importante para o nosso setor. Matheus Pereira, da mesma forma, seja muito bem-vindo. Super importante contar com a presença de vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Kellen. Prazerão estar aqui do lado de uma fera, um Lígia Pimentel, que acompanha bastante o teu trabalho. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, a gente vai começar já a nossa live. Daqui a pouquinho teremos um cientista político e vocês aí de casa enviem as perguntas. Já estou com várias anotadas, esse é o momento de vocês. Quero começar primeiro com uma análise macro de resultado. A gente tem mais de 60 milhões de votos para o candidato do PT, Lula, eleito novo presidente. Mais de 58 milhões de votos para Bolsonaro. Uma disputa muito apertada, como já era de se prever. E a primeira pergunta que todos querem ter respondida aqui é: o que muda a partir de agora? Lígia, a sua análise sobre o resultado da eleição e os primeiros impactos que você começa a enxergar e desenhar para um futuro próximo para o setor agropecuário. Kellen, a gente conhece as preferências, vamos falar, para onde vai, para onde guina o setor agropecuário, grande maioria, né, modo geral. Tanto que ao longo das discussões políticas, entrevistas e debates, houve muita polêmica, acusações, o agro se indigna, a gente sabe disso. Mas eu acho que sim, vindo para uma discussão bem técnica, uma das primeiras preocupações, né, de todo o setor, principalmente de produtores médios e pequenos, tá, é com a questão grande da segurança jurídica, né? Então, muitas promessas que são feitas, algumas a gente sabe que não serão cumpridas, tem muita conversa, né? Muitas promessas ao longo de toda a campanha eleitoral, falar uma coisa, fazer outra, mas uma grande preocupação do setor com a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva é a questão da segurança jurídica, porque esse assunto ele se desdobra em outros vários, e eu vou só dar uma pincelada aqui para trazê-los à tona. O primeiro, né, é o respeito à propriedade privada, o Estado, né, democrático de direito. O respeito à propriedade privada, ele engloba outros subassuntos, né, que são, por exemplo, combate à invasão de terras, tá? Regulação fundiária, que foi algo que foi muito discutido nas últimas semanas, tá? Demarcação de terras indígenas, se a gente vai continuar respeitando o que foi determinado, inclusive, a partir da nova Constituição de 1988 ou não. Respeito ao Código Florestal, que já ele é tão recente, né, e já está sendo colocado em questionamento, tá? E lembrando que o Código Florestal ele embutiu em si algo inédito, né, que foi a sua retroatividade. Então não passou a valer dali para frente, mas sim dali para trás. Foi algo que incomodou bastante o produtor também. Muitos batalham com isso até hoje. E eu colocaria por último, mas não menos importante, dentro da questão da segurança jurídica, algo que atingiu muito o meu mercado aqui em específico, né, o meu preferido, vamos falar assim, que é o livre mercado, que acaba, aqui no caso da carne bovina dos pecuaristas, a gente fala das exportações, do comentário do Lula em relação às exportações, né? Talvez limitar, enfim. Então, todos esses temores surgem aí em relação a esses assuntos que são muito importantes e muito enraizados na natureza, né, do empresariado rural, né, na natureza do negócio. Acho que, em segundo lugar, eu citei tudo isso como um grande bloco de preocupações advindos da questão da segurança jurídica. Eu acho que a questão da sustentabilidade também, né, o que vai ser feito. Acho que a utilização de defensivos. Então, todas essas preocupações, elas começam já a permear as discussões de maneira bem óbvia, já tinha sido discutido antes, são as grandes preocupações, as macro preocupações do produtor, já haviam sido pautadas pela Sociedade Rural Brasileira, pela Confederação Nacional da Agricultura. Então, tudo isso agora entra sob temor um pouquinho com a eleição aí do Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, ótimos pontos colocados aqui pela Lígia. E, objetivamente, para a gente colocar isso em um termômetro, pecuarista que eu ouvi, Lígia, pelas viagens que faço pelo Brasil, assim como você,
Pecuaristas me faziam uma pergunta todas as vezes que eu os encontrava. Haverá taxação das exportações? A gente tem visto a carne brasileira ganhando espaço no mercado internacional, passando por um movimento de transformação muito positiva. Eu não vou aprofundar esse tema com você, mas eu só gostaria de entender no seu termômetro. Nós estamos, na sua avaliação, mais próximos desse lugar onde haveria uma taxação de exportações, por exemplo, as carnes, como foi mencionado em alguma vez pelo Lula, ou não? Você acha que depois de eleito isso ainda deverá levar um tempo e talvez nem se concretize? Em qual espectro você está? Olha, eu gosto de acreditar que não, porque seria uma medida muito dramática, né? O Lula ele tem certa afinidade aí com Alberto Fernandes, foi uma pauta da campanha dele na Argentina também, o retorno ao consumo de carne. E para ser bem técnica e bem objetiva, eu acho que ele nem vai precisar fazer isso, né? Isso nem será necessário. Por quê? Nós estamos aí em plena fase de baixa de ciclo pecuário. O preço do boi gordo nominalmente está caindo, né? Está cedendo. Foi a primeira vez em um ano eleitoral que o preço do boi não subiu no segundo semestre, né? Inédito isso que aconteceu esse ano. Na nossa visão, é reflexo da retenção de fêmeas recorde que aconteceu entre 2020 e 2021. E o que nós observamos é que o preço do boi está caindo, da carne no atacado também, no varejo ainda não, né? O varejo está recompondo margens. Mas o que nós estamos vendo são mais promoções, uma pressão inflacionária em cima da carne muito menor, né? Em decorrência exatamente da fase do ciclo que nós estamos vivendo. Eu acho que isso nem será necessário, porque a carne ela vai parar de subir agora. Muito bem. Obrigada, Lígia, pelas colocações iniciais. Matheus, vou pedir um minutinho de espera para você e para todos da nossa audiência super qualificada para receber também o CEO da BMJ Consultorias, que é um cientista político e também vai analisar esse cenário para a gente. Está se juntando a nós, Wagner Parente. Vamos ver se a solicitação foi aceita e aí a gente continua esse nosso bate-papo com milhares de pessoas nos assistindo. Acabei de aceitar a solicitação. Vamos cumprimentá-lo. Wagner Parente, seja muito bem-vindo. Boa noite, Kellen. Boa noite, meus colegas aqui. É um prazer estar com vocês nesse dia tão importante para a democracia brasileira. Eu estava acompanhando já antes de entrar e vi que o nível aqui do debate está bastante alto. Espero mantê-lo. Muito obrigada, Wagner. Eu volto com você já já e a gente vai ouvir todas as suas considerações. O Lula está fazendo um discurso neste momento. Eu acredito que ali também existem alguns insights da direção desse governo, das primeiras ações, e a gente vai ouvir isso no detalhe com o Wagner. Obrigada a todos que estão conosco. Matheus Pereira, pergunta para você, é o que muda para o mercado de grãos, para o agro brasileiro, nesta era que virá por aí, a era Lula? Olha, muito bem. Como a Lígia bem pontuou, né, talvez um dos principais pontos agora seria a insegurança jurídica, né, que o agronegócio como um todo, né, não só a parte de grãos, mas a pecuária vai sofrer com a entrada de um novo governo. Mas eu traria até de um efeito imediato que a gente pode observar tanto talvez no mercado pecuário, mas também no mercado de grãos principalmente, vai ser essa mudança, né, de percepção sobre o Brasil. A gente tinha, né, de maneira bem notável nessas últimas semanas, um acúmulo, né, de medo de especuladores sobre o que poderia ser, né, a entrada de um novo governo, a mudança, né, de uma equipe econômica do nosso país e como isso afetaria, né, a macroeconomia brasileira. A macro que, até o momento, ela foi muito bem construída, né? O Brasil se tornou um destaque na saída da pandemia, a gente construiu indicadores ali para mostrar que o nosso país estava pronto para voltar a crescer com mais aceleração na saída do Covid. Acabamos, né, colocando um funil, né, um fluxo de entrada de investidores no Brasil muito intenso, né? Esse fluxo que ele foi realmente abalado, né, por uma eleição que desde o início, né, dessa campanha eleitoral, esses grandes veículos, né, de pesquisa eleitorais, que são os veículos propagados fora do nosso país, já indicavam, né, a vitória desse Lula, a vitória da oposição do atual governo, e mudava, né, essa percepção do que estava bom hoje na macroeconomia, poderia sofrer mudanças a partir de 2023. Então, imediatamente, a gente vê essa percepção sendo colocada em prática, né, nessa retinha final aí de segundo turno, né, a gente viu muito grandes bancos de investimento, como Goldman Sachs, JP Morgan,
A gente viu até o Credit Suisse, né, declarando que a permanência do atual governo, a permanência da atual equipe econômica seria muito prolífero, né, ao Brasil, atrairia muito capital de investidor, e que a gente muito sabe, né, que a entrada de recursos estrangeiros dentro do país, ele eleva a oferta de moeda estrangeira e coloca pressão no dólar, né, joga o dólar para baixo. E a gente tem essa alta correlação, né, com o mercado da soja, mercado de exportação em geral, né, com a variação cambial. Então, se a gente tem, de fato, a mudança dessa percepção de que o Brasil possa agora não sofrer esse fluxo de investimento mais acentuado no Brasil, a gente pode manter a oferta de moeda estrangeira mais baixa no nosso país, né, e manter a elevação do dólar. Então, de imediato, acreditamos, né, que na Pátria Agronegócio, de que a gente possa ver reações mais agressivas de alta no dólar, precificando esse medo, precificando esse temor da mudança, né, e que acaba que favorece o setor do agronegócio de maneira indireta, né, e talvez não tão agradável quanto a gente gostaria, mas acaba favorecendo, né, uma precificação, aumenta o poder de barganha do nosso exportador. Então, acredito que imediatamente o efeito ele vai ser mais psicológico, vai ser um efeito de medo que vem pela frente. Dificilmente a gente vai ver reações práticas, né, na nossa macroeconomia em tão pouco tempo, seja lá nos primeiros 100 dias de governo, seja lá nos primeiros 6 meses de um novo governo. Então, no efeito imediato, a gente vê realmente essa elevação do dólar, né, diante desse temor do que está bom, essa base macroeconômica construída, ela possa sofrer alguns abalos aí ao longo dessa próxima presidência. Muito interessante, Matheus, porque a sua pergunta, a sua resposta, de uma certa maneira, já endereça um pouco do que a Gabi havia nos perguntado quando ela enviou a questão assim: o que vai acontecer com o investimento vindo de fora do Brasil? Então, o Matheus disse que pode haver uma mudança de percepção sobre os rumos da macroeconomia. O Brasil, que é um dos países hoje mais bem posicionados no cenário externo, quando os Estados Unidos estão aumentando juros, com risco de recessão, Europa passando por uma crise, China desacelerando, a casa está arrumada e essa percepção poderia também atrair mais investidores aqui para o país, mais dinheiro aqui, o dólar cairia. O que o Matheus está dizendo é que, calma aí, com a mudança de governo, com uma entrada de um governo de PT em que a gente não tem clareza sobre qual vai ser a política econômica, pode haver uma espécie de receio e esse receio se transformar em uma alta do dólar, o que no curto prazo poderia gerar uma valorização em reais por saca de commodities como soja e milho. Seria isso, Matheus, para a gente só endereçar um pouquinho dessa questão no início da nossa live? Exatamente, Kelly, muito bem resumido. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos que estão entrando, mandando perguntas. Gente, mais perguntas vão ser respondidas já já. Vamos então a você, Wagner. Você acabou de acompanhar o discurso do presidente eleito Lula e a gente tem um agronegócio que enviou centenas de perguntas objetivamente questionando o que muda para o agro com o Lula eleito. O que você já enxerga? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Kellen. Bom, pelo teor do que está sendo conversado, e enfim, eu entendo perfeitamente o receio do setor. Eu acho que toda alteração de governo que você tenha qualquer receio de descontinuidade gera, sim, alguma insegurança em relação aos grandes investidores internacionais. Isso tudo é verdade. Agora, eu acho que a gente precisa colocar em perspectiva quais são os reais riscos, sabe, Kellen? Porque eu escuto muito, por exemplo, esse receio em relação à taxação de qualquer commodity agrícola posterior. E objetivamente eu posso responder isso com muita tranquilidade. Isso não vai acontecer, Kellen, sabe? Porque desse mercado eu entendo bem e, assim, taxar a exportação foi algo que só foi feito no Brasil uma única vez na história. Foi couro, só taxaram couro. A única vez que teve imposto de exportação no Brasil foi couro, que não existe mais. Isso acho que tem 20 anos que não tem mais. Então, sabe, é absolutamente incomum e eu não escuto em lugar nenhum a taxação de exportação. Mesmo no pior momento do governo Dilma, isso foi aventado. Então, acho extremamente improvável que isso volte a acontecer. Do ponto de vista técnico, até é possível, né? Quem tem a
a discricionariedade e competência para determinar imposto de importação e de exportação é o presidente da República que delega isso a um órgão chamado CAMEX, que pertence ao Ministério da Economia, e lá tem assento alguns ministros, inclusive o da Agricultura, que tem veto, tá? Então, tecnicamente, é muito improvável que uma coisa dessas aconteça. Eu acho que tem determinados receios que são reais, determinados receios que vêm sendo repetidos e que a gente precisa colocar em perspectiva. Outra consideração importante de saída. Você mencionou a frente parlamentar do agronegócio. Ela saiu dessa eleição extremamente fortalecida. Qualquer alteração relevante que esse presidente ou qualquer outro queira fazer, necessariamente teria que passar pelo Congresso Nacional. E aí é muito improvável que o presidente Lula, agora eleito, tenha força dentro do Congresso Nacional para fazer alterações de grandes marcos que já foram aprovados pelo Bolsonaro nesses últimos anos. Então, eu acho que também é importante colocar em perspectiva. É muito difícil que venha um revogadaço, por exemplo, da reforma trabalhista. Muito improvável que a gente tenha, por exemplo, o restabelecimento do imposto sindical no curtíssimo prazo, sabe? Isso não deve acontecer. Não é porque o Lula não quer, é porque dificilmente ele vai ter força para fazer isso no curtíssimo prazo. Então, é fato que determinadas pautas do agro vão ser prejudicadas. A gente está falando, por exemplo, de regularização fundiária, o PL 510 de 2001, que está no Senado hoje. Evidentemente que caso o Bolsonaro tivesse sido eleito, talvez isso caminhasse muito mais rápido, com mais possibilidade de ser aprovado no curto prazo. Isso não deve acontecer, talvez, com uma oposição tão forte do governo. Mas, enfim, aí eu acho que vale a pena uma análise, sabe? O que tinha de pauta que caminharia com o Bolsonaro, que provavelmente não caminha com o presidente Lula, mas dando tamanho real para as coisas. A gente não pode perder tanto tempo com coisas que dificilmente vão acontecer e colocar a nossa energia, de fato, onde estão os riscos, porque eles existem. Licenciamento ambiental, o PL 3729, que está no Senado também. É um texto que tinha sido discutido junto com o setor, que tinha tudo para avançar. É provável que, com o novo governo, isso queira ser rediscutido. Então, tem uma série de pautas dentro do Congresso Nacional que poderia ser mais ou menos favorável para algo que, efetivamente, podem sair abalados com esse novo governo, com essa mudança de governo. Kellen. Muito bem. Eu vou só pegar alguns livros que o Wagner trouxe, porque, na sequência, eu passo para a Lígia, para Matheus, porque você está, na minha visão, e me corrija, por favor, se eu tiver interpretado errado, você está levemente otimista. Pautado por quê? Está dizendo que não enxerga, olhando o fator histórico e elementos técnicos que você citou, uma probabilidade grande de taxação de exportações. Segundo, você disse que a bancada do agro, de fato, ela deverá se fortalecer ao longo do próximo ano, o que cria alguns impeditivos para avanço de agendas como, por exemplo, o retorno do imposto sindical. E aí, por fim, você coloca que a gente precisa colocar a energia nos riscos mais prováveis. E pelo que eu entendi, você citou dois. Licenciamento ambiental como uma pauta que não avançaria tão fortemente e citou alguma coisa em relação à regularização fundiária. Se você puder destacar para a gente pelo menos 4 riscos mais altos a que o agro está exposto no começo do governo Lula já. Quais riscos seriam esses? Eu posso te dar um tempo para você pensar e você trazer isso na próxima rodada. Funciona, Wagner? Muito bem. Então, gente, muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Mandem comentários, vocês concordam, não concordam, a gente vai adiante. Lígia Pimentel, a próxima pergunta é para você. E é justamente sobre o mercado de carne, que é uma das suas grandes especializações. O Fabiano CPM pergunta: o mercado interno de carne, como ficará? O que esperar? E se puder, vou colocar mais uma pergunta aqui, que é do Moacir Pereira. O que o pecuarista precisa ter em mente com o novo governo? Olha, vamos lá. Mercado de carne, ele vai seguir
a dinâmica do ciclo pecuário, né? Inclusive, tem um grande presente, né, que o Lula está recebendo agora, que é uma casa mais em ordem, inflação mais controlada. A inflação brasileira, quando comparada ao restante do mundo, e principalmente em relação a países que a gente costumava admirar no passado por ter inflação baixa, a gente está na vantagem em relação a isso. Então, ele entra com o desemprego em franca regressão, tá? E ele entra, isso é uma sorte, tá? É um alinhamento não tem nada a ver com um governo ou com outro. Ele entra na fase baixa do ciclo pecuário, que traz uma pressão inflacionária menor para a carne no varejo, né? Outra coisa, um ponto que o Wagner colocou bem interessante é que tem algumas ações de curto prazo que não vão acontecer, né? Por exemplo, o retorno do imposto sindical, etc. Até a gente articular o Congresso, conseguir votar, as coisas elas levam tempo. Mas a preocupação do produtor, e acho que aqui hoje nós estamos discutindo agro, ela normalmente é de longo prazo mesmo, porque a atividade agropecuária, ela leva em conta a questão temporal. Tudo que a gente quer mudar na fazenda demora, carece de investimentos, né? Então, a preocupação do pecuarista, de fato, é a longo prazo. Ninguém acha que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Não é assim que funciona. Então, o que a gente deve observar, vocês estão me ouvindo? O que a gente deve observar é uma pressão inflacionária advinda do mercado de carne menor. O ciclo pecuário agora vai fazer com que os preços do boi se mantenham aí nominalmente, talvez estáveis, mas em termos reais, muito possivelmente em queda, tá? Que vem do próprio mercado pecuário e não do novo governo, tá bom? Então, o ciclo pecuário ele vai continuar regendo os valores da produção pecuária, tá? E o que a gente já vem falando muito antes de eleição é isso, que estamos em fase de baixa. Preocupação do produtor, eu acho que está justamente com essas questões que interferem em pontos de segurança jurídica. E eu coloco aqui um ponto de grande destaque, na minha visão, que é algo de que, por exemplo, o Lula não costuma abrir mão em nenhum debate, em nenhuma pergunta, ele foge desse tema, que é a questão de demarcação de terras indígenas, né, que acaba trazendo insegurança para quem tem terras nessas áreas. Então, isso é uma preocupação muito grande, tá? Então, acho que esses são pontos que a gente poderia colocar de preocupação para o mercado pecuário. Só para a gente aprofundar um pouquinho mais a questão do Fabiano, que ele pergunta sobre consumo interno. Você falou sobre uma pressão inflacionária caindo, a casa organizada, o que pode gerar uma conjuntura de arrefecimento no preço doméstico da proteína animal, que eventualmente pode ser colocado na conta do governo Lula, mas na verdade o que você está dizendo é que é fruto de uma conjuntura do ciclo pecuário, entre outros fatores. Qual é a sua perspectiva de consumo doméstico? A gente tem visto uma melhora nos dados de desemprego, ou seja, queda na taxa de desemprego, queda na inflação, isso também melhora um pouco a capacidade de renda das famílias e contribui para um consumo no curto prazo, pelo menos até o final da era Bolsonaro, aumentando. Como é que entra essa nova fase? Só para a gente aprofundar um pouquinho mais a questão do consumo de carne, porque daí ela conecta com o mercado de grãos, que é a resposta do Matheus na sequência. Vamos lá, com o desemprego em queda, inflação controlada e preços da carne em queda também, há uma perspectiva positiva para uma retomada do consumo per capita da carne bovina. Principalmente quando a gente pensa em um prazo um pouco mais curto, pensando aí, por exemplo, em 2023. Entretanto, se a gente vê muita regulamentação do setor, e vou dar um exemplo aqui bem dinâmico, né? Está em votação lá no Parlamento Europeu uma necessidade de que os produtos brasileiros, ou na verdade globais, que entrem lá, sejam livres de desmatamento. Inclusive, se esse produto seja advindo de áreas de desmatamento, legal dentro do próprio país, né? Se a gente resolver atender essas medidas, por exemplo, essa certificação de um modo mais generalizado, o que não é uma coisa assim muito provável, né? Porque depende de uma grande burocracia para tudo isso acontecer. Mas se a gente começar a se preocupar um pouco com isso embute custos na produção. Principalmente pensando que 60%, 70% dos produtores são médios e pequenos. Tem uma dificuldade maior de diluir os custos fixos e absorver essas exigências, né? Então, isso acaba encarecendo aí o processo produtivo e acaba, por sua vez, mantendo a carne em patamares elevados e prejudicando o consumo per capita, tá? A gente precisa levar tudo bem em consideração. Nós sabemos, por exemplo,
que, no meu mercado específico, né, a pecuária, ela vem aumentando em produtividade, tá? Então, a gente tem aí uma queda da década de 90 para cá, de 190 milhões de hectares de pastagem para 160, a produtividade aumentou aí 143%, né? O rebanho aumentou na mesma medida, ou seja, a gente produz mais numa área menor. Então, esse processo de economizar áreas, tornar o agronegócio mais produtivo, reformar a pastagem para que ela sequestre em carbono, toda essa discussão, né, de sustentabilidade, consegue atingir, né? Que ele consegue, em que ele consegue trabalhar. Se a gente quiser acelerar esse ritmo, vai custar. E aí, isso no longo prazo, vamos falar de médio para longo, pensando acima de 1 ano e meio, isso poderia acabar prejudicando, né? Então a gente tem que ficar observar isso. Mas assim, num primeiro ano, ciclo pecuário segue, nada muda. Como eu falei, né, nem precisaria taxar nada, porque o preço da carne já está caindo de maneira natural em decorrência do ciclo pecuário. Então, basicamente, é assim que a gente vai ver a banda tocar no próximo ano no mercado pecuário. Muito bem, obrigada, Lígia. Obrigada a todos que estão mandando comentários, perguntas. Eu estou observando atentamente todos eles e a gente vai endereçando ao longo da live. Vi que tem muita gente perguntando sobre os nomes para o novo Ministério da Agricultura, o novo ministro. A gente vai tratar desse tema já já. Agora, a próxima pergunta é para você, Matheus. O pessoal quer saber os impactos no mercado de grãos. Marcinho Silva. E agora, diz ele, o mercado de grãos, como vai ficar? Qual é a expectativa? Olha, assim como o mercado pecuário, né, ele responde a um ciclo, o mercado de grãos também ele responde a uma base fundamental de oferta e demanda, né? Essa oferta e demanda, ela pouco tem a ver com o cenário interno no Brasil hoje, a não ser por um incentivo de abertura de novos mercados no nosso produto, a intensificação de acordos bilaterais já existentes no nosso país. A gente vai realmente estar muito dependente de uma qualidade de safra aqui no Brasil, né? Safra que está em progresso de plantio. Estamos aí nessa semana já com a área de verão semeada mais acelerada da história do país, né? Em exceção por alguns atrasos pontuais em estados do Paraná, alguns estados ali, como também atrasos em Tocantins. A base fundamental da soja ela vai se respeitar, né, diante de uma capacidade de oferta da América do Sul nesse ano, a América do Sul que está sofrendo com o terceiro ano consecutivo de La Niña. As eleições, né, como eu já até havia introduzido, né, no meu primeiro comentário, é que ela vai de fato dar ou retirar uma pequena capacidade de barganha do nosso exportador, que vai enfrentar ou um dólar valorizado frente à nossa moeda de agora em diante, com todo esse medo, né, dessa percepção sobre o que o Brasil pode desempenhar em 2023, né, a evasão de investidores, o dólar em alta, o nosso exportador tendo mais capacidade de barganha, né? Ele consegue ofertar o nosso produto a um valor, né, em dólares por tonelada um pouquinho mais atrativo do que os nossos grandes concorrentes, sejam argentinos ou norte-americanos, e mesmo assim ele consegue, né, remunerar melhor, né, o produtor de soja, o produtor de milho, o pecuarista, né, dentro do nosso país. Então, o efeito imediato vai ser, de fato, talvez até uma melhora, né, na capacidade de exportação brasileira por uma depreciação da nossa moeda, por conta de toda essa conjuntura de percepção sobre o Brasil. Porém, no longo prazo, de fato, o que vai ditar o mercado vai ser, continuará sendo a fundamentação básica, né? Será que, de fato, a gente vai ter uma capacidade de oferta, uma capacidade de exportação diante de uma potencial quebra de safra no Brasil? Está aí o grande chave, as grandes respostas, né, que a gente precisa ter ao longo das próximas semanas, que vão ditar muito mais o nosso mercado interno da soja do que as eleições por si só. A eleição, o efeito é passageiro. Concordo com o Wagner, como já disse, né, que no longo prazo o governo ele tende a ter austeridade, né? A gente não vai ver uma calamidade política se instaurando no nosso país, até porque a gente tem um grande freio chamado parlamento, um parlamento que ele é contrário hoje, né, à linha de pensamento desse governo que vai assumir em 2023. Porém, o mercado de soja, pessoal, eu sei que por mais que agora a pauta seja política, o mercado da soja, o mercado de grãos em geral, ele vai continuar respeitando realmente a balança fundamental de oferta e demanda. Que hoje está bastante apertado. Está apertado, Kellen, a gente tem sim tanto estoques da soja quanto estoques do milho a nível global historicamente apertados, né? A relação estoque e uso desses dois grãos é uma das menores da história. Da soja a gente passa pela menor relação estoque e uso da história do planeta, né? A gente tem
sofreu uma desaceleração de demanda com o Covid, com o coronavírus, com a crise sanitária, sofremos, mas também sofremos, né, com a presença do fenômeno climático Lanínia, que deteriorou a safra no Brasil. A gente veio conversar aqui há alguns meses atrás sobre o quão grande, né, o quão volumoso foi a quebra de safra verão 21-22, né, foi a maior quebra de história, a maior quebra de safra da história do Brasil em volumes absolutos. Então, sim, a gente sofre um cenário fundamental apertado que tende a sustentar os preços da soja e do milho por uma incapacidade de reposição de oferta. A gente não conseguiu até então, desde 2019, conseguir reestruturar estoques a nível de crescimento de demanda. Muito bem, muito obrigada, Matheus. Muito obrigada a todos que estão aqui enviando comentários, participando e muita gente aqui, Lígia, Matheus, Wagner, escrevendo sobre a questão indígena. Para quem está nos acompanhando desde o início da live, deve ter acompanhado que a gente está passando por vários temas, desde oportunidades até desafios de curto, médio e longo prazo. Na última rodada, o Wagner ficou de trazer para a gente quais são os riscos mais objetivos que ele enxerga para o agronegócio na nova era Lula. E aí, Wagner, eu sei que nós já conversamos sobre isso no passado, não muito distante, sobre a pauta do marco temporal das terras indígenas, que está no STF. O Lula, dentro do plano de governo, escreveu lá que um dos fundamentos do seu governo é tirar para o índio. Está escrito no texto que foi postado lá no Tribunal Superior Eleitoral. E, objetivamente, eu quero saber se, na sua visão, esse é um risco objetivo de curto prazo para o agro brasileiro, uma insegurança jurídica, segurança ligada ao direito de propriedade, e quais são os outros que você deixaria a nossa audiência bastante esperta para a gente manter no radar. A gente não está te ouvindo, Wagner. Perdão. Perdão também pela minha energia aqui, caiu acho que uma fase aqui, estou no escuro, mas está funcionando. O pessoal viu aí, né? Já falaram, cortaram até a luz do Wagner já. Mas tá tudo bem aqui, viu, gente? Tá tudo certo. Eu tô aqui em Brasília, aqui pertinho, tá tudo tranquilo aqui. Enfim. Bom, vamos começar no curtíssimo prazo, vai. Eu sei que né, o agro olha para o médio e longo prazo e isso é normal em todo o setor produtivo. É médio e longo prazo mesmo. Mas tem um day after que é muito importante. E antes de chegar lá nos índios, eu vou falar um pouquinho do que eu vejo para os próximos meses, Kellen. Eu acho que essa transição de governo, né, os 3 meses que a gente vai ter aqui, é muito importante a gente ficar atento para os processos que estão andando agora que podem ser afetados pela transição. Então, eu estou falando, por exemplo, dos processos de homologação de plantas. Né? Eu estou falando, por exemplo, de registro de defensivo. Eu estou falando, por exemplo, da paralisação de negociação para abertura de novos mercados. Né? Estou falando enfim, de coisas bastante práticas que afetam a vida do produtor, que eventualmente podem ficar mais lentos esses processos na medida em que pelo menos as chefias no Ministério da Agricultura, na Anvisa, elas vão ser trocadas. Naturalmente, eu não sei se toda a nossa audiência aqui tem clareza disso. A gente tem 2 níveis de burocracia em Brasília. Você tem a burocracia que é de carreira, por exemplo, no Ministério da Agricultura, que são os concursados, que provavelmente é que vai fazer essa transição, e você tem os cargos em confiança, que são de livre nomeação e trazidos pelos governantes. Né? Naturalmente, e a gente já via isso aqui em Brasília antes, inclusive, do resultado dessa eleição, a gente já via parte desse pessoal que era de livre nomeação saindo. Né? E o que acontece nesse momento? As pessoas que ficam aqui normalmente ficam com mais receio de tomar decisões que não são totalmente fundamentadas. Normalmente, o funcionário público ele tem dever de agir o princípio da legalidade, né? Então ele tem dever de ser totalmente fundamentado o tempo todo. Mas no dia a dia, evidentemente que as situações se colocam e as decisões precisam ser tomadas. Quando você tem
um background, né? Uma força política por trás, é mais fácil tomar determinados tipos de decisão, né? Então, por exemplo, olha, que país eu vou escolher para negociar a abertura do suco de laranja? Né? Eu tenho aqui Coreia, eu tenho aqui a União Europeia, eu tenho aqui Estados Unidos. Que país interessa mais? Isso é uma decisão discricionária. Quem toma é o governo, né? Claro, em discussão com o setor. Mas se não tem alguém para tomar essa decisão, é normal que não se tome decisão nenhuma. Então, eu ficaria bastante atento, Kellen, com esses processos. Se alguma parte da nossa audiência está esperando alguma decisão desse sentido, corra para que isso aconteça logo, sabe? Enquanto ainda tem canetas com poder em Brasília, porque daqui a pouco não vai mais ter nenhuma, provavelmente. Então é muito importante entender isso. Transição de governo normalmente é um período que não se decide nada. Atenção. Então, aí, voltando para a pauta do STF, né? É bem provável que a Rosa Weber leve a demarcação para o plenário, né? Ela hoje é a presidente do tribunal, ela tem poder para avocar isso para o plenário e, evidentemente, o Lula, sendo eleito agora, se constrói um cenário político para que essa decisão seja tomada, né? É muito diferente do que se o Bolsonaro tivesse vencido, com certeza. Talvez não houvesse o clima político para que uma decisão, né, tão polêmica fosse levada para o plenário do STF agora. Com o Lula vencendo, é provável que haja, sim, a pauta desse tema, mas é provável também que haja uma modulação dessa decisão. Então, eu não me arriscaria a dizer para onde vai, né? É bem provável que a gente tenha uma decisão, mas, assim, é algo que também não é um risco que dá para ser colocado só na conta do Lula. É uma decisão do Supremo que, evidentemente, que com essa vitória do Lula, cria-se um fato político que favorece a decisão. Mas aí também é um assunto que não depende só do Lula. Evidentemente, depois isso vai ter que ser implementado pelo Poder Executivo, essa decisão, e aí sim a gente pode ver o que vai acontecer no médio prazo. Se me permite só mais um tema, pois não. Eu ia só perguntar, acredita claro. que o Marco das Terras Indígenas vai ser pautado no STF, vai para o plenário ainda em 2022, ou ele vai esperar o início do governo Lula? Não, eu acho que vai já. Eu acho que tem algumas pautas que devem ir para o plenário antes do final do ano. Terras indígenas e o orçamento secreto, né, a constitucionalidade das RP9, são dois temas que dependiam diretamente da eleição, né? Então, eu acredito que isso pode ser levado para plenário já agora. Tem a pauta do Congresso, que estava extremamente sensível também à reeleição. Mas aí eu vou deixar um pouquinho mais de tempo para os meus colegas e aí depois a gente volta, Kellen, se for o caso. Vamos sim, só um último tema. Você está falando de riscos, e aí você colocou aqui essa transição de governo podendo impactar desde a velocidade de registro de novos defensivos até acordos comerciais, e disse que sim, acredita que o STF vai pautar no plenário ainda em 2022 o Marco das Terras Indígenas. Porém, tornou um risco que é muito observado aqui pelos comentários. Matheus também acompanham menções da nossa audiência nessa direção, que é o retorno da invasão do MST. Tem gente aqui na audiência dizendo que amanhã é capaz de já ter um aumento desses movimentos. Tal era a energia que esse grupo estava e esperando um novo momento político para retomar invasões que, inclusive, na era do Bolsonaro, chegaram aos menores patamares da história recente. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu sinceramente, Kellen, eu vejo um governo Lula extremamente dependente de investimento privado. É muito diferente da pujança que o Lula tinha 20 anos atrás, quando, sabe, podia lançar um plano de investimento público, né, com base só em BNDES. Isso não existe mais. Esse dinheiro não existe mais. Ano que vem, e isso já foi colocado aqui, a gente vai ter uma recessão global. É muito provável que a gente tenha uma redução de demanda do minério de ferro, de algumas commodities agrícolas. Então, assim, isso vai afetar a arrecadação brasileira, vai ser um PIB menor,
né? Necessariamente vai ser um PIB menor. Menos PIB, menos arrecadação. Então, você fazer uma pauta de investimento totalmente em banco público não vai funcionar. E você só consegue atrair o investimento privado, do qual esse governo vai ser dependente, com o que foi mencionado aqui, com um mínimo de segurança jurídica, com um mínimo de credibilidade. E eu acho que esse governo, se de saída incentivar de qualquer forma invasão de terra, essa credibilidade vai por água abaixo antes de começar. Então, eu entendo o receio, acho que ele tem pouco espaço para fazer esse tipo de movimento no curtíssimo prazo, a ver no médio prazo, caso as coisas fiquem melhores, caso ele tenha um pouco mais de conforto político, sei lá, talvez. Agora, o fato esse presidente novo, o presidente Lula, ele começa com pouquíssimo espaço de manobra. O Congresso nunca teve tão forte, a população brasileira está extremamente dividida, então ele não entra cheio de legitimidade para impor pautas, sabe? O Lula não entra aí como se fosse o rei da cocada preta, não entra, sabe? Ele entra um presidente fraco e vai precisar ouvir o setor produtivo. Então, por isso, gente, eu acredito, sinceramente, que a gente tem riscos, né? E é importante que a gente mapeie eles. Mas, de novo, eu acho que o setor ele precisa olhar para onde está, de fato, na prática, o risco. Eu acho que essas questões mais diretas de registro, de burocracia, sabe, são riscos que eu reputaria muito mais importantes do que outros que a gente eventualmente comente, e eu sei que atrai mais atenção, porque, né, quem quer saber de registro, né? Isso não é nem um pouco sexy falar disso, mas é o que na prática emperra o negócio, né? Então, esses são meus comentários, Kellen. Não sei se respondi, mas aí depois eu posso voltar para falar mais alguma coisa se for o caso. Respondeu sim, e aqui Crepaldi está dizendo ótimos esclarecimentos, muita gente cumprimentando a todos vocês pela qualidade dos comentários. Lígia Pimentel, sei que você tem horário, gostaria de abrir aqui para o seu último comentário, chamando a atenção da nossa agropecuaristas que querem aproveitar um pouco da sua expertise de mercado e já se preparar para o dia de amanhã, para esta semana, ou para o curto prazo, mesmo que o horizonte seja também de médio e longo prazo, o que é importantíssimo que a nossa audiência ouça de você, onde é que está o foco da sua atenção? Pessoal, acho assim, a gente montou uma bancada forte, né, pensando em agronegócio. Eu acho que essas questões de segurança jurídica são muito importantes. Apesar de o Lula entrar com menos poder no Congresso, na Câmara, né, como ele já, por exemplo, o primeiro mandato dele, ele entrou com recorde de eleitos, ele tinha um apoio muito grande, tá? Essa realidade, ela não está hoje, ela é diferente. A grande preocupação do produtor, pelo que eu converso, né, clientes, pela nossa experiência, tá em loteamento judiciário, tá? A gente, por exemplo, sabe que o STF, ele tem boa parte do pleito ali nomeada durante os anos do PT, então essa influência ideológica, nós sabemos que existe para qualquer presidente que entre e nomeie ministros, tá? Essas nomeações, elas vêm com um peso ideológico, o que é natural, e esses são pontos que preocupam bastante, porque se a gente pensar em registro, utilização de defensivos, o Lula é um cara que fala que a gente tem que fazer uma agricultura verde, orgânica, quando o Brasil é um dos países do mundo que menos usa concentração de defensivos, quando a gente considera quilos por hectare. Isso é dito pela própria FAO. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque se já é difícil, se você quiser bloquear a entrada de defensivos mais modernos, por exemplo, isso prejudica e muito nossos objetivos a serem alcançados em termos de sustentabilidade. Quando a gente fala de boi, né, de pecuária, e nós falamos de emissão de CO2, por exemplo, as pessoas falam de emissão e esquecem de balanço. E quando a gente pensa em balanço, o que a planta faz? Fotossíntese. O que ela usa? CO2. Ela sequestra o carbono da atmosfera. Inclusive, biologicamente, muito mais que florestas já adultas, permanentes. Por quê? Porque a planta em crescimento, ela produz massa e ela sequestra mais do que a própria floresta que já está crescida, vamos falar.
né? E é sempre o desafio ali da pecuária produzir muito capim para que o boi, o animal, tenha que comer. Ah, mas é boi de confinamento. Ora, ele come milho, ele não come carne, né? Ele não é movido ao combustível. Milho também sequestra, soja também sequestra, algodão também sequestra. Então, tudo que dificulte, né, a tecnificação e a modernização da agricultura acaba trazendo prejuízos, inclusive, para a gente conseguir alcançar e atingir, né, coadunar com a agenda ambiental, que hoje é uma grande preocupação, grandes críticas que se tecem ao governo Bolsonaro, muitas vezes injustas, por sinal, né, quando a gente olha algumas informações aqui que a gente pode até citar depois. Demarcação de terra indígena traz muita insegurança, são áreas grandes, com gente que tem família consolidada ali há muitas décadas, né? Então isso é um problema. Regularização fundiária, a gente tem visto isso acontecer, a titulação de terras, né? Trouxe muita paz ao campo. Tá? Então, o combate às invasões de terra, a redução de invasões de terra e titulação consequente, né, trouxeram um balanço que trouxe mais paz ao campo. Já teve até gente aí no chat falando que hoje mesmo teve invasão, a gente sentiu um aquecimento das invasões de terra nas últimas semanas, e isso tem acontecido. Então, são coisas assim que acabam preocupando bastante o produtor, ele precisa estar de olho, mas como, né, o candidato que estava mais alinhado ao agro elegeu muita gente, está aí a possibilidade de vocês cobrarem, né, ou de nós, né, cidadãos, não pensando só em setor agora, a gente cobrar. Houve uma proximidade muito grande dos candidatos, acho que até pela questão de redes sociais, com o seu eleitorado, e agora a questão é a gente cobrar bastante para que haja pressão, né, e não se passe para frente pautas e questões que não interessem ao setor. Porque, como eu falei, tudo que dificulta a vida do produtor, a questão do licenciamento, né, a questão dos defensivos, a questão da propriedade privada, tudo isso acaba ferindo outras agendas que todo mundo cobra muito do setor, né? Então, a gente exigiu o que é justo, conhecer melhor o setor, e acho que fica um chamado aqui que eu gostaria de fazer, né? Para que a gente exponha mais as realidades do setor. Então, por exemplo, todo mundo fala que o Brasil, a gente acabou de falar aqui, usa muito defensivo. Claro, o Brasil é um país de dimensões continentais, mas em concentração por área, né, em quilos de defensivo por área, ele é um dos países que menos utiliza. Então, só para vocês saberem que a gente precisa se comunicar cada vez melhor. Muito bem, Lígia Pimentel, muito obrigada. Você fique à vontade, eu sei que você tem criança pequena em casa e a gente mais uma rodada ainda só para falar dos nomes de ministros da Agricultura, mas eu quero te dar a oportunidade de se despedir no momento que for mais adequado para você e te agradecer demais pelas excelentes contribuições. Tem muita gente aqui parabenizando pelo nível da discussão. E é de fato, gente, a gente reúne pessoas de alto calibre para agregarem no momento de tanta incerteza e indefinição, indo direto ao ponto. Lígia, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre, você é muito bem-vinda. Obrigada, mas estou com vocês aqui ainda. Vamos mandar bala. Estou curiosa para saber o que o restante vai falar aí. Bom, fico feliz. Matheus, vamos em frente então. Quero saber de você. Aquela mensagem que você deixa para a nossa audiência, e você desde o começo tem falado sobre atratividade de capital estrangeiro aqui dentro, e tem duas perguntas nessa linha, já que você trata de macroeconomia, de mercado agrícola, de dólar, e elas endereçam a seguinte questão. O Gregorim Ítalo disse assim: devo tirar o meu dinheiro do banco? Ou seja, ele está preocupado com uma instabilidade e se isso poderia atingi-lo de alguma maneira. E a segunda pergunta é da Carolina Azaria. Investimentos no agro brasileiro, o que esperar? Eu vou tomar liberdade aqui, Carolina, já te dizer um pouco do que eu tenho observado e passo a palavra para você, Matheus. Muita gente estava com investimento engatilhado, esperando uma reeleição de Bolsonaro para aportar esse recurso e surfar uma nova onda, já que tinha uma certa previsibilidade sobre como Bolsonaro comandaria tanto a economia e quanto deixaria, por exemplo, o setor agropecuário sem intervenções ou regulações que pudessem inibir algum tipo de pleno desenvolvimento. No caso de uma vitória de Lula, o que eu ouvi, Matheus, é que muitos desses investimentos seriam pausados para entender a direção da macroeconomia deste novo governo e eventualmente retomar esses investimentos depois de ter uma maior clareza. O que você tem observado? Porque é isso que o pessoal quer saber. Impactos no agro via mercado financeiro, confiança no setor e investimentos para o agro. Então, ó, respondendo bem diretamente, você deve tirar o dinheiro da poupança, tirar o dinheiro do banco, né, pessoal? A gente
muitas das vezes, né, a gente constrói retóricas de comparar o Brasil, né, com países vizinhos que sofrem sim de governos mais ditatoriais, né, governos que possuem mais poder de influência no parlamento, possuem mais poder de influência na construção legislativa do país. O Brasil ele tem, né, uma construção política muito diferente desses países vizinhos. A gente não vê a capacidade hoje de um governo assumir um executivo e assumir os demais poderes da nossa nação, né, com facilidade dentro do nosso país. Então, de fato, vai ser muito difícil, né, a gente comparar e viver situações semelhantes ao que os argentinos vivem, aos que os venezuelanos estão vivendo, aos que os chilenos estão vivendo agora, porque por conta da construção, né, que a gente tem na divisão de poderes e principalmente com um parlamento muito ativo, que sempre foi muito ativo, desde da redemocratização do nosso país, né, a gente sempre teve tanto um Congresso quanto um Senado muito ativo, muitas das vezes desalinhado ou alinhado com o governo, que vem sempre como um freio de mão, né, a políticas aí extremistas que possam, de fato, gerar algum problema para nós, né, meros cidadãos. Então, não acredito, de fato, não sei se posso dizer se isso vai de fato acontecer ou não, mas não acredito que a gente vai ter algo enfim, o medo, né, que a gente já viveu no Brasil, de ter contas bloqueadas, de ter, enfim, dinheiro impedido pelo governo. Não acredito que isso aconteça, né, diretamente respondendo a essa pergunta. Diz aí, Karen, perdão. Imagina, nada de perdão aqui. O bonde tá andando super rápido e muita gente aqui. Só queria falar para você, Matheus, Lígia, Wagner, que a gente está recebendo comentários muito elogiosos aqui às análises de vocês. Então, não estou conseguindo ler todos, mas vocês na tela que são muitos. Matheus, a pergunta que chegou é sobre estoques reguladores. E esse é um ótimo ponto que a gente não pode deixar de lado, porque isso está na proposta do governo Lula. Retomada de estoques reguladores. E o que isso significa na formação de preços do mercado Lula. Explica para a gente como você analisa os estoques, essa iniciativa, se elas vão de fato ocorrer e como que isso interfere. Porque de um lado a gente está vendo o custo historicamente alto. Se houver uma intervenção do governo para a formação de preço, aí a gente pode ter um cenário um pouco adversarial. Qual é a sua visão sobre essa proposta do governo do PT? Olha, a reconstrução de estoques, né, de estratégia do Estado, ele pode ser um efeito indireto, né, de impedir com que o nosso produto seja colocado para fora do país. Não taxando diretamente a exportação, mas retendo o grão internamente, a fim de dizer que são para estoques reguladores do Estado, né, enfim, da nação. Também são políticas difíceis de serem implementadas, não é nada que da noite para o dia a gente vai ver sendo colocado em pauta, não é assumir no dia 1º de janeiro de 2023 que o Lula vai colocar qualquer tipo de plano de governo em ação. Como todos aqui já bem disse, né, e volto a repetir, a gente tem um freio de mão muito forte dentro do governo hoje, chama parlamento. A nossa FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, hoje é um grande componente de Congresso e Senado. Então, de fato, a gente não vai ter, não vejo, né, que sejam aplicados a curto prazo a reconstrução dos estoques estratégicos do governo, até porque a gente vai muito bem, né, tratando de grãos, tratando de soja, de milho, de commodities agrícolas, a gente vai muito bem deixando o nosso produto a livre mercado, mesmo que recentemente, enfim, a gente não precisa voltar na década de 90 para falar de estoques regulatórios. Agora, em 2020, com aquela grande quebra de safrinha que a gente teve no milho, né, a gente voltou a ter alguns representantes de classe, especialmente da indústria brasileira, tentando criar mecanismos, né, ali apenas nos bastidores da política, tentando construir algum projeto de lei que pudesse, né, de novamente voltar com o impedimento das exportações do milho especificamente, porque em teoria estava criando um certo desabastecimento. Porém, o próprio mercado ele é um grande regulador, Kellen, da necessidade interna ou externa do nosso produto. Se de fato a gente está vendo uma escassez do nosso grão internamente, se a gente vai criar projeções de desabastecimento do grão, a indústria que de fato se antecipe, não deixe nas mãos do governo, para que crie, né, mecanismos de proteção contra a falta do produto. Seja ela usando uma proteção financeira, seja ela antecipando a compra, incentivando o teu fornecedor. Então, assim, o livre mercado ele se mostra muito eficiente. Mas E dificilmente...
defesa do Pode governo. dizer. Uma das características do governo do PT é não deixar o livre mercado acontecer, inclusive com a proposta de estoque regulador. Eu só te interrompo para perguntar, você acredita, eu vou passar a palavra para você, Lígia, e na sequência já trago. Você então pergunta, você acredita que essa é uma proposta, mas ela não necessariamente vai vigorar no curto prazo, correto? Exatamente, exatamente. Dificilmente ela será colocada em pauta e, enfim, aplicada no Brasil por conta desse freio de mão chamado parlamento. Excelente. Obrigada, Matheus. Lígia, por favor, pode fazer a sua colocação sobre esse tema? Se eu posso só fazer um complemento ao comentário do Matheus, dentro da proposta, né, da carta de intenções transmitida aí pela campanha do Lula, ele coloca que o principal motor dos estoques regulatórios seria a Conab, né? Mas quando a gente pega aí os estoques os estoques reguladores da Conab hoje, os estoques têm capacidade de 2 milhões de toneladas em armazéns obsoletos do ponto de vista estrutural e logístico. Então, eu, assim, complementando o que o Matheus disse, estruturalmente, tá, seria difícil isso acontecer, considerando o tamanho proporcional frente a esses estoques antigos da Conab que a gente tem em relação à produção hoje, né? Então, quando a gente compara as duas coisas, a capacidade regulatória brasileira, na verdade, seria muito pequena pelas condições, né, dos estoques que a gente tem, desses 2 milhões de toneladas. E aí eu pergunto, né? O que a gente regularia? A gente conseguiria regular primeiro? Não. O quê? Arroz, feijão, milho, soja? O que seria? Nós teríamos que escolher muito bem um determinado produto e mesmo assim o efeito seria pequeno. E aí eu chamo a atenção novamente para uma outra questão, que a gente está discutindo muitas coisas aqui que na prática são difíceis de fazer. Então me impressiona muito, né, que a gente tem discutido coisas que na prática não se consegue. E esse tom, né, que acho que acaba preocupando muito o produtor, ou preocupando muito a audiência, ou, enfim, como que a gente fala de tanta coisa que não é realizável, né, em promessas aí, e chega a esse nível de eleição que a gente chegou, polarizada, falando de coisas que não são realizáveis hoje, sob o ponto de vista estrutural brasileiro, tá? Bom, que bom. Quero aqui palavras de muita gente da audiência dizendo que com as considerações que vocês aqui estão trazendo, há uma sensação de um alívio, pelo menos para começar a semana. Então, essa já é uma situação muito positiva. Também estou vendo aqui nos comentários, eu preciso que vocês nos mandem mais detalhes, algumas pessoas falando em algumas manifestações em Sorriso, com o pessoal parando rodovias na região de Nova Mutum. Vi também alguns comentários aqui sobre manifestações em Santa Catarina. Se puderem nos dar mais detalhes, vai ser muito bem-vindo. Wagner, volto para você, e eu sei que você está super bem informado sobre os nomes do novo Ministério da Agricultura. Sei que você já fez algumas ligações, conversou com aí de Brasília. Então, por favor, posicione a nossa audiência sobre tudo que você já sabe em relação a nomes que podem ocupar o Ministério da Agricultura e adiante, se você conseguir dar mais detalhes também sobre o Ministério do Meio Ambiente, que é super relevante para o nosso setor, e Ministério da Economia, que todo mundo quer saber afinal. O que você tem de novidade para nos trazer? Bom, em relação à agricultura, é um pouco mais fácil. Hoje a gente tem 3 nomes que se destacam e talvez os 3 nomes também sejam algum alento aí para a nossa audiência, porque são pessoas que vêm do agro, conhecem bastante. O primeiro é o senador Carlos Fávaro, né, conhece demais o setor, é lá do Mato Grosso, é um dos coordenadores do Lula para o agronegócio. Ele teve um mandato... Deputado, Wagner? Primeiro deputado? Desculpa, cortou, Kellen, na hora que você Primeiro, falou. porque na sua lista, na sua avaliação, ele está em primeiro lugar como o mais cotado, o mais provável? Eu acho que ele e o segundo que eu vou falar talvez sejam os mais cotados. Eu acho que o Carlos Fávaro, como ele tem mandato e o Lula vai precisar de base no Senado, talvez tirar o Carlos Fávaro de lá seja ruim para ele, né? Porque ele vai precisar dele dentro do Senado, onde ele tem uma situação bem complicada, como vocês, a maior parte da nossa audiência sabe, né? O perfil dos candidatos que entraram no Senado, principalmente, são bem alinhados ao presidente Bolsonaro. Mas, enfim, é um nome extremamente influente que se não assumir o ministério, deve ser ouvido por quem vai assumir. O segundo nome, e eu acho que
tem uma chance um pouco maior hoje é o Carlos Ernesto Agostinho, o Tete, não sei se vocês conhecem, ele é um dos maiores produtores de semente de soja do país, né? E ele funcionou muito como um articulador aí no Mato Grosso também. É muito ouvido pelo Lula, é bastante próximo ao Lula. Então, e é do mundo, né? Conhece a realidade do produtor, enfim, é alguém que também desponta ali. E, por fim, não menos importante, o Neri Geller, né? O deputado Neri Geller, que agora ficou sem mandato, né? O Neri ele foi ministro, ele foi ministro da Agricultura de 2013 a 2015 e foi secretário de Política Agrícola também. Então, é alguém que também vem do Mato Grosso. Muito provavelmente ele deve assumir alguma secretaria, alguma coisa ali, ele deve ficar. Ele teve um papel muito importante na aproximação do Bolsonaro com algumas lideranças do agro, e a gente precisa ver efetivamente quem vai assumir aqui. Quem corre por fora, Kellen, é a ex-ministra Cátia Abreu, né? Aí é um nome mais ligado à ex-presidente Dilma também, essa com bem menos chance, ela vem falando de temas do agro que são mais alinhados ali à pauta do que seria um governo Lula, por exemplo, em relação à possibilidade de melhorar a imagem do Brasil no exterior, inclusive colocando menos impacto, por exemplo, nesse Deforestation Act que ali já citou, né, que é a possibilidade de você impedir as exportações brasileiras para a União Europeia, em decorrência dessa proveniência de áreas de desmatamento. Enfim, mas eu acho que tem bastante menos chance aqui do que os nomes que eu falei. E, por fim, a Simone Tebet, né, que apesar de não ser o principal nome também para a pasta da agricultura, é bem provável que ela assuma o ministério. Né, por tudo como ela se colocou nesse segundo turno, principalmente, é bem provável que ela também vem do Mato Grosso do Sul, né? Então é bem provável que ela tenha alguma ingerência em assuntos do agro, mas ali me parece que ela deve buscar uma outra pasta que não a agricultura. Enfim, por enquanto é o que eu tenho de notícias. Em relação à economia, muito provavelmente o que a gente vai ver é um desmembramento desse Ministério da Economia, né? Deve virar novamente ali o Ministério da Fazenda com planejamento, o Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio. Deve voltar ao que era antes, a estrutura aqui na Esplanada. E aí é bem provável, Kellen, que alguma dessas cadeiras vá para o Haddad. Sabe? O Haddad ficou sem mandato, perdeu para o Tarcísio em São Paulo e dificilmente o Lula vai deixar ele na chuva, sendo talvez um nome que ele considere como um sucessor natural, né, para o próximo mandato, já que ele já disse que não vai se candidatar à reeleição. Ecologia não, meio ambiente. Hoje a gente não tem um nome mais claro que se coloca, mesmo a ex-ministra Marina Silva já disse que não assume essa pasta, então ela diretamente dificilmente assume a pasta. Provavelmente ela deve fazer um mandato de deputada, ela diz que é o que ela almeja, pelo menos aqui nos bastidores é o que tem dito. Talvez ela será bastante influente na definição da política ambiental e também de relações exteriores. Outra coisa que também a gente escuta por aqui é a centralidade da pauta ambiental na política externa e aí o papel de Marina Silva. Kellen. Muito bem, muito obrigada, Wagner. Uma última questão, você passou para o Ministério do Meio Ambiente, Economia, Ministério da Agricultura e a nossa audiência, alguém comentou aqui, vou ver se eu acho o nome, do Leandro. Leandro disse, então vamos ter 40 ministérios de volta, com, obviamente, uma alusão à criação de ministérios e o inchaço da máquina pública com algum loteamento político, porque você falou que o Haddad, por ser um companheiro de Lula, não poderia ficar sem cargo, né? Se você puder passar por esse tema para a gente, por favor.
o Lula não tem nenhum problema de criar ministério, né, Kelly? Esse não é um grande tema. E eu acredito que existirá, sim, uma necessidade de composição, principalmente com os partidos que hoje não são aliados do presidente, né? Então, partidos que têm uma presença muito grande no Congresso, por exemplo, o MDB, né, que fez uma bancada com mais de 40 parlamentares, provavelmente participará desse governo de alguma forma, né? Mas, assim, caso a gente veja a impositividade, ou seja, a obrigatoriedade do orçamento secreto das RP9 até final do ano, isso pode ser votado no Congresso até final do ano, eu não sei se esses partidos teriam tanto anseio para entrar no governo Lula, não, sabe, Kellen? Eu acho que se tiver o orçamento na mão do Congresso, eu acho que existe um incentivo muito grande para uma construção de uma oposição forte lá dentro. E aí eu acho que esse presidencialismo de coalizão, né, essa coisa de participar de ministério, talvez perca um pouco o sentido, sabe? Talvez seja uma mudança bastante estrutural aí na forma de fazer política no Brasil. Muito obrigada, Wagner. Gente, já passamos de 1 hora, milhares de pessoas continuam conectadas. Eu agradeço demais pela atenção de todos. A gente vai encaminhar, então, para o fechamento da nossa pauta. Muita gente aqui nos dizendo que, por exemplo, em Santa Catarina e Paraná, eu estou aqui reproduzindo comentários da nossa audiência, ok? Dizendo que há manifestações, carros nas ruas. Aqui nós temos o comentário do Bruno, que está dizendo Santa Catarina e Paraná estão parando. A gente recebeu também relatos de Nova Mutum, em Mato Grosso, relatos de mais gente por aqui. Puderem nos ajudar a entender o que está acontecendo, vai ser muito bom. O Rodrigues está dizendo que alguns motoristas já estão falando em greve e assim por diante, mostrando uma espécie de reação de parte da população ao resultado das urnas. A gente vai acompanhar essa transição, ponto que foi aqui colocado na nossa live como muito importante de ser observado. E eu vou fechar essa live com vocês pedindo o exercício da gente colocar uma palavra. Quando eu usei o termo alívio, que foi trazido por alguém aqui na audiência, logo alguém começou a rir e disse, não tem como ter alívio num cenário desse. Então, eu vou pedir para a gente tentar fazer um exercício aqui de transformar esse sentimento de todo mundo que ainda de digerir o resultado da eleição, tentar entender o que vem pela frente, uma palavra que sintetize essa nova era que vem aí. Matheus, eu começo com você, te dando mais do que o tempo de uma palavra, o tempo da sua consideração final, por favor. Então, muito bem. Primeiramente, mais uma vez, obrigado por estar aqui dividindo esse espaço com esses competentes profissionais, que inclui até a ti, Kellen. E se no âmbito pessoal, né, vou até dividir o Matheus pessoal do Matheus profissional, e no âmbito pessoal, eu realmente estou muito insatisfeito, né, eu estou indignado realmente com o resultado que a gente observou hoje, né. Nós aqui como analistas, né, a gente tem cada um na sua competência, mas a gente tem como predisposição a entender padrões e tentar justificar o que vem pela frente, né? Tentar predizer aonde o mercado vai estar dentro de alguns dias, semanas, anos. E era muito nítido, né, para nós aqui, para mim, Matheus Pereira, né, enxergar realmente um horizonte promissor no nosso país, né? Não só a construção da macroeconomia, mas a aceleração dessa macro do nosso país, né? De fato, conseguia enxergar onde o Brasil poderia chegar economicamente, financeiramente, daqui 4, 5 anos. E fico no âmbito pessoal realmente muito entristecido, né, com o que a gente pode estar vivendo agora a partir de 2023. Porém, no Matheus profissional, a gente tem que ser mais cético, né, ser crítico e principalmente oportunista. Né? E não oportunista no âmbito do ruim da palavra, né, mas é de realmente enxergar as oportunidades que o mercado vai nos dar. O mercado por si só, seja no agro, seja no financeiro, seja em minérios, né, ele sempre está procurando o caos, né, sempre procurando retóricas, né, para serem compradas ou vendidas. E diante do caos, né, o mercado sempre dá muita oportunidade. E a gente pode viver uma grande oportunidade agora com esse caos, né, da reação, esse primeiro momento, né, da reação ao mercado financeiro, com a chegada de Lula em 2023, onde a gente teria o esticamento do dólar, a gente teria ali a alavancagem dos preços da soja para exportação, a mesma coisa para o milho. Então, usem desse oportunismo, dessa oportunidade que o mercado pode nos dar com o caos, para aproveitar, realmente avançar com vendas,
colocar estoques que tem hoje em mãos para serem liquidados. Então, realmente ser crítico agora e ter esse olhar mais oportunista, né? Enxergar onde as oportunidades vão estar e usá-las aí com maior benefício a si próprio. Então, de maneira geral, o alívio ele vem do quê? Vem oportunidade pela frente, o mercado vai se tornar caótico nesses 2, 3 primeiros dias que a gente tem. Corredor de exportação, que é uma conversa em paralelo, né, mas também envolve a política, principalmente a geopolítica, né? Foi um corredor, ele foi revogado ao longo desse final de semana, né, por embates ali entre Putin e os representantes da Ucrânia e Turquia, né? Então, a partir de novembro, a gente não tem mais a permanência do corredor de exportação, que colocava grande parte dos cereais da Ucrânia em direção ao norte da África e grande parte do sul da Europa. Grande oportunidade ao Brasil. Então, sim, nesses próximos dias a gente pode usar toda esse limão que a política está nos dando, né, para construir uma boa limonada e usar realmente essa oportunidade para fazer enfim, para tirar bons frutos do que vem pela frente. Ou seja, o que você está dizendo, além, claro, da expressão do seu sentimento de insatisfação e tristeza que você colocou aqui, e que muitos da nossa audiência se assemelharam, se sentem da mesma maneira, você falou sobre a revogação do corredor do Mar Negro, o que então é um fator altista para preço no mercado global, e falou sobre a percepção eventual risco do mercado financeiro que pode se transformar em alta para o dólar. Adiantou que nesta semana a gente pode ter uma puxada de preço de grãos, o que seria uma oportunidade para avançar nas vendas que são historicamente atrasadas, né? Matheus, te agradeço demais pela sua presença, pela Pátria Agronegócios, e quero dizer que você está vendo aqui nos comentários vários elogios à sua participação. Volte sempre, foi muito bom tê-lo conosco. Eu agradeço a todos. Um grande abraço. Obrigada. Vou passar a palavra para você, Wagner, e encerro com você, tá bom, Lígia? Wagner, as suas considerações, a sua palavra, e pessoal da audiência, continue enviando as suas palavras aqui, porque eu vou retomá-las no final da nossa live. Qual é a palavra que define esse novo tempo que vem aí, Wagner, e as suas perspectivas? Racionalidade, Kellen. Calma, gente. Eu vejo os comentários aqui e eu entendo, sinceramente, entendo mesmo o receio, o medo, mas eu acho que, olhando, veja, eu não estou no campo, eu estou em Brasília, né? A minha perspectiva é muito diferente da de vocês. Então, eu digo como alguém que está aqui, sabe? Eu estou aqui do lado da tomada de decisão, estou vendo a tomada de decisão. Ninguém vai aqui rasgar dinheiro, gente. Não vai acontecer isso. Apesar de a gente, às vezes, ver que não tem gente aqui que parece maluco mesmo, né? Mas não é. O que dá, de verdade, vendo os nomes que estão sendo colocados para dirigir o Ministério da Agricultura, é que existe, sim, uma sensibilidade de que o setor precisa ser ouvido, de que existe, sim, uma insegurança quanto aos rumos que vai ser dado para a economia, e em especial para as políticas do agro, em especial para a política de crédito para o agro. Ninguém fala em reduzir plano safra, gente. Não vai rolar isso aqui, sabe? Então, eu acho que, de novo, vamos dar a preocupação para o lugar certo, colocar o foco no lugar certo, usar essa bancada que foi eleita e é extremamente poderosa para defender o posicionamento do agro quando for necessário e lidar com a situação na hora certa, no momento certo, tirando todas as paixões da mesa, sabe? E buscando um ambiente de negócio favorável para a gente continuar colocando nosso produto lá na Europa, nos Estados Unidos, seja lá onde for, usando o que tem de bom desse próximo governo, alguma coisa de bom vai ter, né? E, lógico, colocando o máximo de crítica, onde precisar criticar e cortar os problemas antes que eles de fato virem realidade. Isso no Congresso dá para fazer. Quando aparece uma discussão, né, que eventualmente não seja do agrado ou do interesse do agro, sabe, isso não precisa nem para plenário, a gente já segura em comissão, né? E me coloco à disposição aqui, Kellen, aqui em Brasília, você tem meu contato aqui, né, para eventualmente tirar qualquer dúvida da audiência. Eu estou à disposição de verdade para dar um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de racionalidade para esse momento que é histórico, e eu espero que a gente saia maior, né, mais na frente, apesar de tudo.
Obrigado, Keller, pela oportunidade. Obrigado aos meus colegas. É sempre um prazer conversar com você. Da mesma maneira, obrigada a você, Wagner Parente. Se você tiver que sair, porque sei que tem muito a fazer nesse domingo, fique à vontade. A mesma coisa a você, Matheus. Eu vou me despedindo aqui da Lígia e dizendo para a nossa audiência que eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp a mensagem da Embaixada da China no Brasil, dizendo o seguinte: tomamos conhecimento do resultado das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral e expressamos as nossas mais calorosas congratulações ao senhor presidente Lula e Geraldo Alckmin. Acho que isso tem muito a ver com um outro ambiente que eu quero que você comente nas suas considerações finais, Lígia, que é a relação Brasil e China na era Lula. Você tem alguma leitura sobre esse comentário da Embaixada da China ou era esperado, mesmo aconteceria numa vitória de Bolsonaro? O que você espera para a nossa nova era e a sua palavra final e sua consideração? Kellen, acho que foi uma coisa mais diplomática, né? Algum comentário aí chegando. Obviamente, a China é um grande e importante parceiro comercial para o Brasil. Quando a gente fala de carne bovina, mais ainda, né? A China que leva aí praticamente 50%, 60% das nossas exportações, na média anual dos últimos 2 anos, considerando aí 2021 e 2020 fechados. Então, isso acaba trazendo um alento, certamente, mas vamos falar que é algo que já estava acontecendo. Por sinal, nós temos batido recorde atrás de recorde nos últimos meses de exportações para a China, deixando até as nossas projeções medianas, aí, conservadoras e até um pouquinho otimistas, bem contentes e surpresas positivamente. Acho que vai ser uma continuidade. Então, eu entendo como algo um pouco mais diplomático. Vamos pensar assim, né? Eu também não sou, para ser bem sincera, não sou especialista em relações internacionais para te falar o que isso quer dizer ou não. Eu sei que sim, a gente já viu o Lula tecer alguns elogios né, ao governo chinês, e a gente tem o Bolsonaro um pouco mais crítico, e isso usualmente é muito citado pela mídia. Se é algo das minhas impressões do que eu conheço aqui, que eu posso falar, é isso. Então, teria algo embutido aí nesse sentido. Mas eu vou dizer que é algo mais diplomático. É normal, né? Depois de uma eleição, o novo governante, o novo futuro governante, receber aí os cumprimentos dos seus pares, dos líderes internacionais. E para fechar, como consideração final, o que acontece? Nós estamos saindo de uma eleição que eu acredito ter sido a mais polarizada, talvez, da história do Brasil, né? Isso ficou evidente, inclusive, nos números do resultado, foi muito, muito apertado, tá? Ambos candidatos com alta rejeição, inclusive, né? Mas algumas coisas que eu acho que, em primeiro lugar, fica o choque por isso, por essa polarização, um país totalmente dividido, né? Muita gente perdendo a amizade, inclusive com parente, nós sabemos disso. Mas o Lula, de fato, o Wagner falou uma coisa que eu acho que a gente deve levar em consideração. O Lula entra enfraquecido, como ele nunca esteve. Então, acho que ele vai ter que, assim como ele tinha um pouco de dificuldade, por exemplo, na minha percepção nos debates, talvez porque o Jair Bolsonaro ele treinava mais nas lives, ele estava mais na ação há bastante tempo, ele amadureceu bastante nesses 4 anos, né? Eu acho que o Lula vai ter que reaprender a governar dentro de um cenário em que ele não tem tanta preferência, nem tem um Congresso tão na mão, né? Por mais que ele possa entrar e se reorganizar, isso leva tempo, e muitas vezes não pouco tempo. Então, esse é um ponto que eu acho que as pessoas têm que se acalmar um pouquinho, né? Tudo vai se acomodar, de certa forma. Agora, preocupações minhas, de fato, por quê? A gente sabe que o Lula tende a formar ministérios menos técnicos. O Wagner citou, por exemplo, um dos pleiteados aí, como o Nery Geller, que já foi ministro da Agricultura, e eu me lembro muito bem, porque o Nery Geller era ministro quando houve a aprovação do Código Florestal, né? E o que aconteceu? Eu me lembro muito bem da discussão em que, pela primeira vez na história, a gente aprovou uma lei que continha um determinante de retroatividade. Ou seja, o produtor não tinha ele tinha que reflorestar uma área que tinha sido desmatada legalmente no passado. E nós sabemos que esse processo foi importante para o Brasil, para que ele pudesse despontar como produtor de alimentos, para que ele pudesse, inclusive, combater a fome doméstica. A gente já foi importador de feijão, imagina. Então, foi parte do processo produtivo brasileiro e desenvolvimento brasileiro, assim como de todos os países que estão no mundo, na nossa terra. Na Europa isso aconteceu, nos Estados Unidos isso aconteceu, na China isso aconteceu, né? A gente desmatar áreas para poder produzir.
né, até um determinado ponto. Ainda assim, o Brasil, a gente sabe, o Brasil detém a maior área de mata nativa do planeta de longe, de longe. Dito isso, o que eu quero, né, expressar com isso é que naquela época o Neri Geller não fez grandes esforços, por exemplo, para defender o produtor dessa retroatividade, né? De que o produtor tinha desmatado legalmente e dali para frente ele tinha que desfazer isso sem qualquer financiamento, ajuda, incentivo, tá? Muito pelo contrário. Eu me lembro até que me chamou a atenção na audiência, porque quem defendeu mais, houve alguns pontos de interferência positiva pelo agro da Isabela Teixeira, que era ministra do Meio Ambiente na época. Então, foi algo que me chamou muito a atenção. Então, quando a gente fala que os ministros cotados são muito próximos ao agro, próximos em que sentido, né? Em qual sentido? Então, a gente precisa ficar preocupado e atento a isso, tá? E aí, trabalhar com as bancadas eleitas, tá? Para a gente poder, talvez, tentar expressar aí o que seria interessante para a gente. Então, essas são as minhas preocupações, minhas constatações, tudo vai se acomodar. É, o caminho único para a gente seguir é para frente, nunca para trás. Então, nós temos que seguir firme na luta aí. Mas algumas preocupações que me chamam a atenção é essa, né? Retomada de ministérios, aumento da máquina pública, loteamento, coisas que a gente sabe que aconteceram. E acho que quem entrar para o agro teria que, de fato, defender o agro e o produtor, e talvez com um pouquinho de alinhamento ao governo, obviamente, mas eu não vejo nesses nomes assim um grande alinhamento ao produtor, e sim ao governo eleito. Isso me preocupa um pouco. Lígia, eu vi você falando várias vezes, preocupa o agro, preocupa o agro. A minha sensação, a minha palavra é essa, né? Preocupação. A gente pode ter um pouco de otimismo, racionalidade, mas há uma insegurança, há uma preocupação diante daquilo que a gente conhece da característica da esquerda e do PT. Qual é a sua palavra? Olha, a minha palavra pessoal é que, em primeiro lugar, me choca muito, né? Pensar em que a gente elegeu um governo que esteve no poder por muitos anos, né? Então já houve boas chances aí de se mostrar o trabalho. No meio do governo, do último governo do PT, por exemplo, a gente fez empréstimos vultosos, recordes para países estrangeiros, né? Quando faltava muita coisa ser feita aqui dentro, para grandes empresas em detrimento das pequenas e médias. Os planos safra, de fato, nunca deixaram de existir, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro, nós temos que ser justos. Outra coisa, Bolsonaro, por exemplo, é muito criticado em relação ao desmatamento, que voltou a crescer no seu governo, mas já tinha voltado a crescer antes, desde as mínimas, que foram atingidas no governo da Dilma Rousseff, tá? Depois voltou a crescer no do Temer, no Bolsonaro pegou um pouco mais de pressão, ainda assim foi mais baixo do que na era Lula, tá? E aí eu faço minhas observações. Nós saímos de uma crise, né? Um déficit fiscal gigantesco e recorde. Então, o país, de fato, ele foi deixado em frangalhos economicamente falando. Sem pandemia, havia um recorde de desemprego no Brasil. Taxa de juros recorde, desemprego recorde, inflação alta, né? Então, a gente tinha uma situação econômica, tanto é que Dilma perdeu apoio e caiu. Tá? Isso são fatos, coisas que nós estamos falando aqui são realidades. Então, o país foi entregue em frangalhos, tá? Entrou uma questão, a pandemia, algo que a gente nunca tinha vivido como humanidade, vamos falar, complicou muito, o déficit fiscal se estendeu e agora estava sendo recuperado. Então, algumas coisas estavam colocando a casa em ordem, né? Algumas ações, inclusive com desoneração, a gente viu a arrecadação crescer, né? Que é a tal da curva de Laffer. Então, na minha visão, esse aparelhamento do Estado, se ele voltar, vai me dar uma canseira muito grande. Isso me dava, né? Pensar nisso, falava, puxa, será que nós vamos ter que enfrentar de novo ministérios com indicação política, sem indicação técnica? Por mais que ministérios do Bolsonaro tenham cometido erros também, troca de ministro, a gente sabe que isso aconteceu, mas eu tendo a acreditar, a minha visão é de que as indicações dele foram mais técnicas. Quando ele lançou o primeiro time de ministros, todo mundo ficou surpreso, inclusive com o Sérgio Moro, vocês vão lembrar. Então, são coisas que me preocupam. A minha visão, ainda assim, é de otimismo. E eu vou falar aqui como Lígia, eu tenho 4 crianças aqui para guiar e criar. Se eu ficar pessimista, se eu ficar chateada e desistir, falar, nossa, eu fiz, dei o meu melhor, não deu certo, eu não posso fazer isso. Então, acho que a nossa missão aqui é avaliar de maneira fria, né? Então, há uma polarização, há riscos, principalmente, na minha visão, políticos, ideológicos, que acabam interferindo aí
no nosso setor, né? O nosso setor ele é bastante malhado nesse sentido, mas tudo vai se acomodar. Como eu falei, o Lula entra muito mais enfraquecido do que ele jamais foi, vai ter que reaprender a governar sim, tá bom? E isso traz aí um espaço para que a gente continue se reorganizando e principalmente cobrando quem foi eleito. Então amanhã vem. A luta continua, né? Não seria em 4 anos que a gente conseguiria fazer o país consertar, entre aspas, isso é muito difícil mesmo. Vamos de continuidade em 2026, com certeza, isso é o mais legal, Kelly. O mundo, a gente faz a nossa vida no longo prazo, né? As ações pequenas de todo dia. 2026 vem grandes candidatos aí. Isso é uma coisa muito boa. Lígia Pimentel, quero te agradecer demais. Foi uma enorme satisfação ter você com a gente. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas análises, pela disponibilidade. Parabéns pelo excelente trabalho. Tenha uma ótima semana e conte com a gente também. Obrigada, grande abraço a todos. Obrigadão, Kelly. Obrigada a você. Eu me despeço da Lígia e vou, claro, continuar aqui um pouquinho com vocês, porque é hora da gente conversar, né, um pouco. Eu vi aqui muitas pessoas enviando comentários. A Emília está dizendo parabéns pela live, foi muito produtiva. A gente tem muita gente aqui aplaudindo. Se vocês quiserem mandar o sentimento de vocês, como é que vocês saíram depois dessa live? Estão se sentindo um pouco mais preparados para começar a semana? Porque a gente passou por muitos temas que são altamente estratégicos para o nosso setor. A gente passou sobre expectativas para dólar, e a gente ouviu da Pátria Agronegócios uma expectativa de que o dólar pode sim subir por receios em relação à condução macroeconômica e a não clareza em relação a nomes que vão ocupar o ministério. Isso pode, junto com o banimento da rota do Mar Negro, dito pelo Matheus, gerar uma oportunidade de alta no curto prazo para commodities agrícolas e eventualmente levar a uma expansão das vendas antecipadas. Vimos aqui da BMJ e também da Agrifato uma possibilidade bastante pequena, até a palavra usada foi improbabilidade, de taxação de exportações do agro num governo Lula que começa agora nesse primeiro momento. A gente viu a expectativa do STF colocar um marco temporal das terras indígenas na pauta até o fim do ano, e aí está uma grande insegurança ligada ao nosso setor. A gente viu ainda expectativas de que nomes ligados ao agro, ou seja, produtores rurais, possam ocupar o Ministério da Agricultura. Carlos Fávaro, Carlos Ernesto Agostinho, Neri Geller estão entre alguns dos nomes considerados pelo Wagner Parente, que está direto de Brasília acompanhando todas essas questões. Temos ainda muitos temas ligados a, por exemplo, homologação de plantas, registros de defensivos, acordos comerciais, temas que ainda devem rodar ao longo desse 2022. A Frente Parlamentar da Agropecuária vai se reunir nessa semana e entender quais são as direções que vão tomar. E a gente tem muito mais gente aqui participando. Vou dar uma pausa para ler o que vocês estão dizendo. O Leandro disse que ficou um pouco aliviado. Parabéns pela live, obrigada. O Rodinei Souza disse que a live foi muito esclarecedora e reflexiva. Porém, o sentimento é de insegurança. Obrigada pela sua consideração, Rodinei. Aqui a gente tem a Valquíria Borges, está dizendo parabéns pela live, mas a tristeza é muito grande. Não há como acreditar e confiar em corruptos. Obrigada, Valquíria, pelo seu comentário. A gente tem muito mais gente. A Bernardina Wagner está dizendo, cheguei no meio da live, tem como assistir ela na íntegra? Sim, ela vai ficar salva aqui no feed do Instagram e amanhã ela também vai virar um episódio de podcast para que vocês possam ouvir. A Carla está dizendo, ótima live, Kelly, muitas questões relevantes levantadas e muito mais gente dizendo que o agro não para, que vamos em frente. E eu sei que vocês me deram muito da atenção. Vou encerrar essa live por aqui, trabalhar na coluna para Jovem Pan News dessa segunda-feira, pegar a estrada, eu vou para Tocantins nessa segunda-feira e conto com a ajuda de vocês para me contarem o que está acontecendo no Brasil do agro. Enviem comentários, enviem fotos, eu vou estar sempre checando aqui no Instagram, no WhatsApp. E se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com mais gente que possa se interessar. Obrigada, foi uma grande satisfação contar com a presença de todos. Fiquem bem. Até a próxima.